Olá, eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, X e outras redes sociais. Vamos falar aqui um pouco agora sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos analisar aqui a próxima rodada, a 31ª rodada da Série A, e aí analisar também a classificação. Depois da vinheta. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje. Começa hoje na Fonte Nova, com Bahia e Fluminense às 19 horas. O Bahia, que vinha se recuperando no campeonato, venceu 3 partidas consecutivas e acabou perdendo os dois últimos jogos aí fora de casa, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. E agora é o 15º, com 34 pontos. Próximo da zona de rebaixamento, tem Goiás com 32 e Vasco com 31. Vasco 31 pontos. Então, dependendo do resultado do Bahia, o Bahia pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Por outro lado, Fluminense que é o 8º lugar no campeonato, 45 pontos, e deve botar um time misto, um time reserva contra o Bahia, porque o Fluminense vai jogar a final da Libertadores contra o Boca Juniors no sábado, 17 horas, tem Fluminense e Boca Juniors no Maracanã, uma grande oportunidade do Fluminense ganhar esse título da Libertadores, já bateu na trave, tem uma grande oportunidade, é um jogo único e é no Maracanã, vai ter aí com certeza a maioria de torcedores do Fluminense nesse jogo. Então o Fluminense deve vir contra o Bahia nessa terça-feira com um time reserva, até porque o Fluminense está bem, 45 pontos, 8º lugar, e a prioridade é ganhar a Libertadores. Se ganhar a Libertadores, automaticamente já vai estar na Libertadores do ano que vem, né? Então vai estar bem tranquilo. Então o Bahia tem uma boa oportunidade aí de vencer o Fluminense e se afastar ainda mais aí da zona de rebaixamento. Corinthians recebe o Atlético do Paraná. Corinthians também está lá embaixo, na parte de baixo da tabela, com 37 pontos. Empatou o último jogo contra o Santos e recebe o Atlético do Paraná, que é o 7º colocado. E 7º colocado, 49 pontos, e quer voltar aí a brigar pela vaga na Libertadores. Esse é um jogo interessante. O Corinthians querendo se afastar aí da zona de rebaixamento, entrar na classificação da Sul-Americana, e o Atlético do Paraná querendo voltar aí a entrar nas vagas aí da Libertadores, seja pelo menos na pré-Libertadores. Ele está ali empatado com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 49 pontos também, ganha nos critérios de desempate, né? E o Atlético Paraná precisa dessa vitória. O Flamengo pega o Santos. O Flamengo que é o 5º, mas tem 29 jogos. Tem um jogo atrasado aí contra o Bragantino. E pega o Santos, que está aí na 16ª colocação. Isso é um jogo difícil, tanto para o Flamengo quanto para o Santos, né? O Santos precisando da vitória. E o Flamengo também precisando da vitória para voltar ao G4, né? Que são os que se classificam direto para a Libertadores, né? Com a vitória, o Flamengo pode chegar aí ao terceiro, deve ficar em terceiro lugar, passando o Bragantino, que tem 52 pontos. Internacional recebe o América. O América é o virtual rebaixado, tem 19 pontos em 30 jogos. Não vejo possibilidades do América se recuperar mais nesse campeonato. Falta aí só bater o martelo matematicamente. Já o Internacional também ainda briga para não ser rebaixado, né? Tem 38 pontos, se afastou aí, tem 6 pontos na frente do Goiás, mas ainda corre risco, né? Precisa da vitória para se afastar mais e se consolidar aí na vaga da Sul-Americana, né? Está em 12º, está dentro das vagas agora, mas perdendo pode sair dessas vagas, né? Precisa da vitória para se consolidar na Sul-Americana e para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Tem Coritiba e Grêmio, outro virtual rebaixado, Coritiba, apesar de ter vencido a Internacional no último jogo,
tem 23 pontos em 30 jogos, faltam 8 pontos. Assim, é difícil pensar numa recuperação. O time que marcou 23 pontos em 30 jogos e agora vai marcar quantos pontos? Só faltam 24 pontos a serem disputados. Né? Muito difícil a situação do Curitiba, que recebe o Grêmio que está aí na quarta colocação agora, na briga aí pela Libertadores da América. Próximo jogo. Esses jogos são amanhã, na quarta-feira, né? Também amanhã tem Botafogo e Palmeiras, aí a disputa pela liderança do campeonato. O Botafogo perdeu para o Cuiabá e deu esperanças aí para quem vem atrás dele, né? Tem 59 pontos, Palmeiras 53. Palmeiras venceu o jogo, fica 3 pontos do Botafogo, né? Possivelmente, visivelmente já vislumbra aí a possibilidade de tirar o Botafogo da liderança, né? O Botafogo perdeu aí em casa para o Cuiabá, né? Atlético Mineiro recebe Fortaleza. Fortaleza que vem aí da ressaca da derrota, jogou muito bem contra o LDU, mas perdeu o título. É o 9º colocado. Precisa se focar agora no Campeonato Brasileiro, em busca aí de se fortalecer sua posição na Sul-Americana e, quem sabe, chegar aí na pré-Libertadores, pelo menos. O Atlético Mineiro, que é o 6º colocado, né? Então, confronto direto aí. Fortaleza Atlético Mineiro pela pré-Libertadores, né? Então, o Atlético Mineiro precisa vencer. Se vencer, pode chegar até entre os 4 primeiros, chegar ao G4. Cuiabá recebe o Vasco. Cuiabá, que é o 10º colocado, está em situação tranquila no campeonato do Cuiabá aí, para se classificar para a Sul-Americana, sem correr riscos de rebaixamento. Acho que o campeonato todo nessa situação, sem muitos riscos de rebaixamento. E recebe o Vasco, que precisa desesperadamente de uma vitória aí fora de casa para tentar sair do incômodo Z4, né? Goiás é outro que precisa da vitória, empatou com o Vasco em casa, né? E recebe agora o Bragantino. O Bragantino que é o 3º colocado, um jogo a menos, um jogo justamente contra o Flamengo, e pode voltar aí ao 2º lugar do campeonato se vencer o Goiás. E o Goiás precisa dessa vitória para sair da zona de rebaixamento, né? Tem 32 pontos para chegar a 35 aí, torcer contra a Bahia e Santos para sair da zona de rebaixamento. E o último jogo da rodada, São Paulo e Cruzeiro. São Paulo que não quer muita coisa mais nesse campeonato, não tem possibilidade de título, não vai ver título mais, não tem muita possibilidade de rebaixamento, apesar de ter 39 pontos, ainda corre risco, né? Mas não é muito possível um rebaixamento e já está classificado para a Libertadores de 2024. Então, São Paulo não tem muita coisa nesse campeonato, marcar seus pontos para se estabilizar aí sem risco de rebaixamento, e só isso. Já o Cruzeiro é o 13º, também aí não corre muitos riscos de rebaixamento, mas corre ainda, tem 29 partidas, tem um jogo atrasado ainda, e precisa da vitória para se consolidar na Sul-Americana e para se afastar da zona de rebaixamento. Essa é a situação aí da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem sua rodada de número 31, iniciada hoje com um jogo aqui na Bahia e Fluminense, na Fonte Nova. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.